assunto é aposentadoria. E quando a gente fala sobre isso, muitas dúvidas surgem, muitas pessoas têm dúvidas e a gente sempre faz aqui plantões para atender as suas dúvidas também. O assunto de hoje é justamente as verbas extras que muitas vezes o trabalhador tem direito ao se aposentar. Que verbas são essas e como resgatar? A gente vai falar sobre isso no estúdio hoje. Em 2016, o Brasil tinha cerca de 18 milhões de aposentados. E conforme dados do INSS, 25% deles ainda estavam trabalhando. A projeção para 2055 é que o número de pessoas acima de 60 anos do Brasil ultrapasse o de jovens até 29 anos, passando de 13 para 51 milhões. Em uma década, entre 2005 e 2015, a proporção de idosos de 60 anos ou mais na população do Brasil passou de 9,8% para 14,3%. Os dados são do estudo Síntese de Indicadores Sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira em 2016. Além da aposentadoria e dos valores atrasados que são pagos quando o benefício demora para ser liberado, o aposentado tem direito de sacar algumas verbas extras. Você sabia? Esse e outros assuntos relacionados à Previdência você confere a partir de agora aqui no Revista da Cidade. Assunto importante, como sempre. Doutora Maria Faioc está aqui, linda demais, tudo bom? Você também, com essa barriga. Tudo coisa bom? mais linda. Ah, obrigada, amor. Eu tô sempre acompanhada agora, né? É, bom, né? Tá. Duas agora, né? Maravilhoso. Agora, maravilhoso também pode ser esse momento se tudo correr tranquilamente, você se aposentar bem, né? Aposentar Aí é sim, maravilhoso, para quem consegue hoje em pra dia, quem porque tá uma consegue dificuldade. descansar depois também, né? Porque muitas vezes, infelizmente, essa não é a realidade do trabalhador brasileiro, né? Às vezes aposenta e tem que continuar trabalhando, às vezes até mais, para ver se consegue manter o padrão de vida. E o índice de indeferimento das aposentadorias está altíssimo. É mesmo? Muito. Assim, muita gente reclamando que dá entrada no benefício, não consegue. A gente mesmo que trabalha na área, né? A gente acaba entrando com os pedidos de aposentadoria, são negados. O INSS, infelizmente, eles inventaram agora um tal de grupo de trabalho, uma espécie de força-tarefa. Então, o indeferimento aumentou muito, né? Então, quem conseguiu se aposentar tem que prestar bastante atenção no que a gente vai falar agora para dar essas dicas, né? Esses poucos privilegiados que conseguiram vão saber agora todos os direitos, né? Falando neles, vamos comentar sobre essas verbas extras. Sim. Que muitas vezes o trabalhador não se atenta e acaba deixando o dinheiro por lá. Quais são elas? Então, primeira coisa, quem se aposenta tem direito de sacar o FGTS, que isso é uma glória, porque a gente sabe que o FGTS não rende nada. Né? Que ele fica parado, ele fica parado lá numa conta e não fica rendendo. Então, a primeira coisa que a pessoa consegue, a primeira coisa que ela tem que fazer antes até de, eu brinco, olha, nem se preocupa muito em pegar o primeiro pagamento da aposentadoria. Se você tem FGTS, tem um bom valor, corre lá e já saca. Porque você pode investir. Você pode colocar num fundo que vai te dar um rendimento melhor. Você pode, por exemplo, às vezes você está pagando dívidas altíssimas, juros bancários. Você pode liquidar tudo isso, se livrar dessas dívidas, né? Então, ou comprar um imóvel. Tem gente que, às vezes, tem anos lá de empresa, está pagando aluguel ou está pagando prestação de casa. A pessoa consegue se livrar dessas dívidas. Então, a primeira coisa que a pessoa que se aposenta tem direito é de sacar esse fundo de garantia. Pode também sacar as cotas do PIS, que é uma outra coisa que não rende nada. Fica lá esse dinheiro parado e a pessoa pode pegar esse dinheiro, aplicar, utilizar para fazer renda, né? Abater dívidas e tudo mais. Outro direito que a pessoa tem, dependendo do tempo que ela tem de empresa, permanecer no plano de saúde da empresa, caso ela seja desligada. Tá. Então, muita gente não sabe disso, se aposentou, tem esse direito. E fora outras coisas, muita gente acha assim, eu não me aposento porque se eu me aposentar a empresa vai me demitir. Gente, isso não existe. Não existe essa possibilidade, aliás, você não precisa nem informar a empresa que está aposentada, não é sua obrigação informar que está aposentado. E se eventualmente a empresa descobre e fala, não, eu vou te mandar embora, você vai ter os mesmos direitos trabalhistas que qualquer outro funcionário. Não é porque você está aposentado que você vai perder, por exemplo, uma das coisas mais importantes, a multa do fundo de garantia. Né? Às vezes, 40%. Exato. Você tem lá, às vezes, R$100 mil de fundo de garantia. Sobre aqueles 100 mil, você tem direito a receber 40%, mais 40 mil nesse nosso exemplo. Então, muita gente acha que se aposentando vai perder isso. Não perde. E se o patrão falar que perde, é mentira. Você pode reclamar porque é um direito seu. Isso não é perdido. E falando em patrão,
O patrão não tem necessidade de saber que aquele funcionário está se aposentando. Não, o funcionário a gente pode não é fazer obrigado. esse processo Exatamente. completamente à parte e continuar trabalhando numa boa. Isso é a parte. Apesar que, semana retrasada, o INSS deu uma notícia que vai firmar convênios com as empresas para que o próprio RH da empresa já aposente os funcionários. E para que isso? Exatamente. Essa é uma coisa que me deixou uma pulguinha aqui atrás da orelha. Para que isso? Só para informar o patrão que ele está se aposentando? Então, eu acho isso extremamente perigoso. Sabe por quê? Eu também acho. Primeira coisa. No primeiro momento eu acho perigoso, muito perigoso. Tanto ainda. Por quê? A gente sabe que quando a gente trabalha com carteira registrada, quem é que retém e recolhe para o INSS a nossa contribuição? O patrão, a empresa. Quando você dá esse poder para o patrão, dele, o RH ir lá e fazer sua aposentadoria, te tira o direito até de fiscalizar, você concorda? Claro. Será que o patrão recolheu direitinho? Será que o salário que ele informou no INSS é o salário correto, é o salário do meu olerite? Isso acaba tirando o direito... A autonomia do trabalhador. Exatamente. Então, assim, não pode ser uma coisa obrigatória. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque existe também aquela pessoa que opta em não se aposentar naquele momento. Eu posso, mas agora eu não quero, porque o valor está baixo, já fiz os cálculos, não quero agora. Exatamente. Não é obrigada a se aposentar. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Né? Então, prestar muita atenção. Olha, aposentou, primeira coisa que a gente tem que fazer, aposentou, viu a carta de concessão, que é aquela carta aqui informando que você se aposentou. Naquela carta, além do valor da aposentadoria, vem lá o banco que você vai receber, o dia que você vai receber, desde quando, e vem todos os salários que você recebeu e os salários que foram utilizados para chegar no cálculo da sua aposentadoria. Tá. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é verificar se aqueles salários estão corretos, se eles batem com o olerite. Né? Porque às vezes... O patrão informa outra coisa. Informa outra coisa, ou às vezes é erro do INSS. Pode ser essas duas possibilidades. Tá. Então, você tem que saber identificar isso, porque se o salário estiver menor, se estiver faltando salário, se estiver incorreto, isso vai baixar o valor da sua aposentadoria. Então, já é aí um motivo... Para você querer se aposentar depois. Não, ou E pedir uma também pedir revisão, ou pedir um cancelamento dessa aposentadoria. Tá. Então, você tem que ficar muito ligado nesse tipo de coisa. Então, você percebe que hoje você ganha muito mais do que ganhava um tempão atrás. Exato. E aquele valor de lá de trás foi usado para o cálculo. Exato. Aí você percebe que ele serviu para baixar o valor da sua aposentadoria. Exatamente. Você Então, pode querer que justamente... adiar, por exemplo. Você fique mais algum tempo, pode ser vantajoso para você. Exato. Então, mesmo porque tudo que você recolher, depois de aposentado e continua trabalhando... Você continua recolhendo. Continua recolhendo. Né? O INSS normal. Mesma coisa. E você Essa não é a desvantagem. pode mais se desaposentar. Exatamente. Então, toda a sua contribuição está indo para o beleléu. Exatamente. Uma né? das desvantagens para quem se aposenta e continua na ativa é essa. Porque você vai continuar recolhendo para o INSS e esse dinheiro, já era. Né? Então, você já vai perder nisso. Quer dizer, e vai, por exemplo, muitos patrões chegam e falam, não, eu não vou pagar mais a multa, agora você é aposentado, você não vai ter direito. Quer dizer, então você tem que ficar ligado. Não cair em qualquer conto, não acreditar, né? Não ser pressionado. Outra coisa também, viu, Rê? Tem muita gente que quando se aposenta, o patrão pressiona para pedir as contas. Por que pressiona? Para não pagar a multa dos 40. Uma outra dica extremamente importante que a gente tem que dar. Tem gente que não saca o fundo de garantia quando aposenta. Porque se eu sacar, depois eu não recebo a multa. Mentira! Mesmo que você saque... Na hora de calcular a multa do fundo de garantia, essa multa dos 40%, é calculado sobre tudo que foi depositado, inclusive aquilo que você sacou. Não é sobre aquele saldo que está lá, que você deixou, ou está zerado, eu tiro todo mês, eu tirei tudo. Não importa. A multa vai ser calculada sobre tudo que foi depositado no período que você trabalhou. Então, as pessoas têm que ficar ligadas nisso, porque às vezes ela fica deixando o dinheiro lá no fundo, esse dinheiro sem rendimento, com medo de perder a multa. Não vai perder. Então, é o mais importante, porque é o valor mais forte que a pessoa vai receber. É o dinheiro gordo, grande que a pessoa... Da história, né? Exatamente. Então, a pessoa não pode ter medo. Falando nessas verbas extras, alguma delas a gente conseguia sacar em qualquer período antes e agora só pode ir na data do aniversário? Então, aí o que acontece? Vai ter uma instrução nova, né, a partir de outubro, onde o governo vai liberar o PIS, por exemplo, para as pessoas que não conseguiram se aposentar. Isso no caso de funcionalismo privado e o PASEP no público. Então, antes, assim, eu não consegui me aposentar. Quando que eu posso sacar o PIS ou o PASEP? Eu posso sacar só quando eu tiver 70 anos, se eu for homem, né?
ou mulher. Só que agora o governo vai liberar isso antes. Um homem com 65 anos, isso, e mulher com 62. É uma boa notícia. Exato, independente se tiver ou não aposentado. Só que aí pro aposentado, para aquela pessoa que vai se aposentar, ele vai ter que esperar a data do aniversário para poder sacar isso. Então também vai ter mais uma desvantagenzinha, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, esperar alguns... Exatamente. Então, essa vai ser a grande vantagem nessa questão aí do saque do PIS/PASEP. Tá certo. Agora, com relação à documentação que a gente precisa também, é importante a gente... Para aposentar? Para aposentar, exatamente. Então, documentação para aposentar. Ter as carteiras de trabalho, para levar lá na hora da aposentadoria. E eu sempre oriento, levar o original e levar cópia dessas carteiras de trabalho. E não adianta tirar só cópia de onde tem registros, onde está escrito. Você tem que tirar o que a gente chama de capa a capa, da primeira da última página, para que o funcionário possa conferir. Isso é muito bom porque vai evitar que você deixe o original da sua carteira de trabalho. E a gente sabe que o INSS, né, Rê, às vezes extravia documento, perde. Então você não vai... Eles não são tão organizados não quanto são. deveriam, e então, por isso a gente tem que se proteger. Se proteger. Então, na hora que você for levar a documentação para aposentar, você vai levar a carteira de trabalho mais a cópia dessa carteira, de todas as folhas. Se tiver mais de uma carteira, de todas as carteiras. Vai levar os carnês de contribuição, se você paga carnê. Fora isso, você vai levar RG, CPF, um comprovante de residência recente. De preferência também levar, né? No caso das aposentadorias por idade, já é obrigatório levar a certidão de casamento ou nascimento. Mas eu sempre peço para levar, porque às vezes, principalmente no caso das mulheres, mulher quando casa acaba alterando o nome. Sim. É recentemente que os homens, quando começaram a casar e começaram a trocar o nome também, colocar o nome da esposa. Começaram então, a aceitar isso. Exatamente. Então, se tem alteração de nome, é muito importante levar a certidão de casamento para poder provar essas alterações, porque aí isso agiliza a concessão da aposentadoria. E outras provas. Por exemplo, você olhou lá no INSS e não está constando determinada empresa. Leva o extrato analítico do fundo de garantia, leva a rescisão do contrato de trabalho. Se a empresa ainda está aberta, pede uma cópia lá da ficha de registro para levar, porque tudo isso vai agilizar você conseguir a aposentadoria um pouco mais rápido. A gente sabe que é um pouco complicado, porque às vezes muitas empresas fecharam e tudo mais, mas o que você puder levar de documento na hora da aposentadoria, o máximo de documentação, isso facilita na hora de conceder. Com exceção, óbvio, quem, por exemplo, trabalhou com insalubridade, periculosidade, que tem que levar lá o PPP, que é aquele documento que prova que a pessoa trabalhou em atividade perigosa. Nesses casos, a aposentadoria é mais demorada, porque não depende só do funcionário do INSS essa análise, que é aquele funcionário que recebe a documentação, mas isso vai para uma perícia, né? Vai para um médico perito lá do INSS para ele avaliar se a pessoa vai ter ou não direito a essa contagem especial. De fora, levando tudo isso, não tem o porquê o INSS negar, apesar de que a gente sabe que ele anda negando tudo. Vê uma vírgulazinha, vê um pelinho colocado ali no lugar errado. Exatamente, já eles já estão negando. Tem algumas perguntas chegando e elas têm a ver com o que eu ia te perguntar agora, se é possível a pessoa se aposentar sem ter um emprego formal. A Nanda, por exemplo, é melhor pagar o carnê da Previdência como autônoma ou dona de casa? A Fabiane Riso também. Tenho 41 anos e apenas 3 anos em carteira. Caso não consiga arrumar emprego fixo, posso me aposentar só por idade? Enfim, quais são as situações que a pessoa pode se aposentar? Como que ela pode contribuir? Quem não tem emprego formal, por exemplo, trabalha por conta. Eu vendo cosmético, eu faço bico, eu faço faxina, tal. Essas pessoas podem contribuir para a Previdência como autônomos, né? E aí, ao contrário do que as pessoas acham, é obrigatório. Se você desempenha qualquer atividade remunerada de forma autônoma, você é obrigado a pagar o carnê. Então, você pode fazer a sua inscrição. A inscrição é super fácil, você entra pelo site do INSS, que é o www.inss.gov.br, vai lá, atualiza, faz sua inscrição, coloca lá qual atividade que você desempenha. Inclusive, você nem precisa mais comprar o carnê, quem não quer. Você pode, todo mês, entrar nesse site e emitir as guias. Agora, quem é desempregado, é dona de casa, não tem renda, é estudante, por exemplo, uma dona de casa que não trabalha ou está desempregado e quer pagar, o carnê também pode pagar o carnê e garantir a aposentadoria no futuro. Exemplo muito clássico, a pessoa às vezes está faltando 2 anos, 3 anos para se aposentar e é demitido por causa da idade, está muito tempo na empresa, a pessoa volta a contribuir como segurado facultativo. Tá? É um segurado que é aquele que não é obrigatório, ele paga porque ele quer. Inclusive o código de recolhimento, se quem quiser anotar em casa, é o 1406-1406 e a pessoa pode continuar pagando
continuar contribuindo através do carnezinho do INSS ou guias avulsas para completar o que falta à aposentadoria e garantir. Porque às vezes, né, demitido não tem mais aquela perspectiva de arrumar emprego, paga, porque aí você não atrasa a sua aposentadoria e consegue aí garantir pelo menos uma renda no futuro, né, no caso do desemprego, que a gente sabe que está enorme. Tá certo. Pergunta da Fabiola. Alguém, deve ser uma parente dela, irmã, cunhada, não sei, recebe LOAS. Ela tem alguma verba extra para receber? Não, o LOAS, ele é um benefício assistencial. Só o pessoal de casa entender, é a mesma coisa do quem recebe, por exemplo, Bolsa Família. Ele é um benefício pago de forma, pela Lei Orgânica da Assistência Social. Então, ele não é uma aposentadoria, ele não é um benefício previdenciário que dá, por exemplo, 13º, algum tipo de abono. Então, quem recebe LOAS só tem o direito de receber aquele salário mínimo mensal e ele pode ser cortado a qualquer momento quando o INSS verificar que a pessoa não faz mais jus, não tem mais direito de receber esse benefício. Tá bom. Pergunta da Elisa. Quem recebeu o PIS quando se aposentou e continuou trabalhando, tem alguma possibilidade de receber algum resíduo? Não, se não tem mais nada, sacou tudo, não tem mais o que tiver. Quem está na dúvida, eu sempre oriento. Vai na caixa e pede para puxar um extrato, tanto do PIS como do FGTS, porque pode ter algum resíduo. Por exemplo, às vezes você sacou uns dias antes e aí o rendimento ficou lá. Então você pode ir lá verificar se você tem algum resíduo, algum rendimento. Mas, via de regra, quem sacou tudo não vai ter mais nada. Mas é sempre bom dar uma olhadinha, porque sempre acontecem surpresas. Né? Pois é. Bom, pergunta do Seninha aqui também. Quem é interditado também pode se aposentar? Ou interdição é um tipo de aposentadoria? Não. A interdição, o que é? Quando a pessoa ela é declarada, ela não tem mais capacidade para os atos da vida civil. Por exemplo, uma pessoa que ela tem algum problema mental, ou ela tem um problema físico muito grave que ela não pode mais se locomover, ela depende de alguém o tempo todo, pode ser requerida a interdição. O que é isso? É nomeado um curador para aquela pessoa e esse curador é que vai ficar responsável por tudo que aquela pessoa tem direito. Exemplo, ela tem uma casa, ela recebe uma aposentadoria, dinheiro em banco, tudo aquilo vai ser administrado, gerido por esse curador. O fato da pessoa estar interditada não quer dizer que ela tem direito a uma aposentadoria. Porque para ter direito à aposentadoria, você tem que ter contribuído, ter qualidade de segurado e ter direito a receber ou uma aposentadoria por invalidez ou uma aposentadoria... Mas ele pode ser interditado e contribuir como Pode, como facultativo. Um exemplo, a pessoa está interditada, não pode mais trabalhar, só que está faltando, sei lá, 4, 5 anos para ela se aposentar e ela precisa contribuir. O curador pode, sim, fazer a inscrição dela como segurado facultativo, pagar o que falta e aposentar no futuro. Não tem problema nenhum. Tá certo, tá certo. É sempre muito bom esse plantão de dúvidas, né? A doutora Maria Faioc explica pra gente com uma facilidade de compreensão impressionante. Então, eu agradeço mais uma vez a presença aqui, viu? Eu que agradeço, estar aqui, adoro. Para saber mais, lá do INSS tem o telefone 135 e também os sites inss.gov.br ou previdência.gov.br. Também vou deixar o site para você do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, trf3.jus.br. O contato da doutora Maria Faioc, SOS Previdência? Isso, lá no Facebook ou no Instagram. Tá bom. Obrigada de novo. Obrigada, está linda, hein? Beijo. Até a próxima, viu? Obrigada. E não demore a voltar. Um beijo. Com certeza, obrigada. Você adora quando a doutora Maria Faioc vem, né? Muito bom.